justiça e a piedade. Temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas que em teu nome falarão a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, cumpri a justiça, e a nós, hoje, esta não tem vergonha no rosto. Seja o homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel. Sejam os que moram perto e aos que moram longe, de todos os países para onde os exportastes. Por causa da infidelidade cometidas contra ti, a nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti, e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs mediante seus servos, os profetas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Ajudai-nos, Senhor Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai os nossos pecados. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Até vós, cheios de inimigos cativos, libertai com o vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. O Senhor nos trata como exigem nossas faltas. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre. De geração em geração vos louvaremos. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Mais uma vez. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis dados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ordenai em honra ao glorioso santo, dentro da quaresma, em casa especial de São José, serve para que nós reflitamos sobre a nossa vida em Deus.
como estou insistindo, aliás, como a igreja insiste, anualmente nós temos a oportunidade de, nos exercícios quaresmais, nos prepararmos para colocar Deus em primeiro lugar, ser tudo em todos e também nos prepararmos para celebrarmos com muita clareza e intensidade os pontos centrais da nossa fé, a saber, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Essa tríade só tem sentido pela força do amor, porque o Senhor não sofreu por masoquismo, ele sofreu por entrega, por consciência de que, ao assumir nossas faltas e pecados, seguramente as faltas cometidas pelos pais seriam ali aniquiladas, como de fato foi, e deu-se o início da reconciliação. São Paulo diz isso: deixai-vos reconciliar com Deus. Depois a morte não é um ato meramente fúnebre ou um ato de desespero. A morte do Cristo é um ato de amor, de entrega. Há uma grande questão teológica: precisava ele morrer? Obviamente, se todos que então tivessem acolhido a pregação do Senhor, tivessem entrado na conversão como os moradores de Nínive, certamente não seria necessário, porque não é a morte por primeiro que nos restaura, quem restaura é o amor. A vinda do nosso Deus, rasgando os céus e chegando a nós, tomando nossa natureza humana, se igualando a nós em tudo, menos no pecado, é um ato de amor incalculável. E é este amor que restaura, é este amor que recupera em nós a semelhança com Deus. Mas, dadas as realidades de então, dadas as circunstâncias daquele momento, Cristo Jesus foi à cruz e foi por amor. Mas de nada teria adiantado todos os esforços se ele tivesse ficado preso, agarrado à experiência da frieza e da escuridão do mundo. É o próprio São Paulo quem desenvolve isso. Seríamos um povo mais povo dessa terra. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, de nada adiantaria que nós, por exemplo, hoje, estivéssemos meditando esses dias São José, estivéssemos entrando nesse tempo que aparece para nos preparar para a Páscoa. De nada adiantaria dedicarmos um instante de nossa vida, se não todos os dias, pelo menos aos domingos. Então nós observamos que a ressurreição dele é a garantia de nossa fé. É porque ele ressuscitou que há sentido em dizer que eu sou cristão. E é por isso mesmo que a ressurreição ilumina a nossa dor, o nosso luto. Foi o Padre Marcelo Rossi quem cunhou a expressão saudade sim, tristeza não, né? Onde dizia que a tristeza ela vem sorrateiramente, vem tomando conta da gente até que ela se aposta no nosso ser e nos amarra em seus tentáculos. De modo que é preciso sempre lutar contra a tristeza, não só os seus efeitos, mas as suas causas. Lutar para que ninguém viva a experiência da tristeza. Obviamente, enquanto peregrinos neste mundo, experimentaremos, vez ou outra, algum sinal de tristeza, mas nós não podemos nos acostumar com ela e devemos sempre recordar, trazer ao coração a certeza de que
a ressurreição dele há de ser para nós a garantia de nossa alegria. Isso é tão forte que dentro do tempo da Quaresma e também no Advento existe um domingo para enaltecer essa alegria. Na Quaresma é o 4º domingo, será dia 30 deste mês. Nele nós iremos celebrar a alegria que nos aguarda em sua ressurreição. E no Advento, no 3º domingo do Advento, também somos convidados a viver antecipadamente as alegrias do Natal, porque o Senhor é a alegria. E é justamente essa alegria que deve nos envolver, como diz o Salmo. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. O nosso ímpeto pedagógico é logo castigo. Nosso ímpeto de transmissão de algum conhecimento é sempre pela via de algo forçoso. Deus não. Deus é sempre leveza. Embora no livro de Judite, no capítulo 9, diz lá que Deus açoita aqueles que Ele ama. É preciso compreender texto e contexto. Não podemos nunca alimentar a ideia de que Deus, na sua glória, fica criando ideias mirabolantes de como vai nos castigar com isso ou aquilo outro. Em hipótese alguma, esse não é o Deus de Jesus Cristo. Inclusive, é muito importante sempre dar tempo e distância em tudo. E mesmo algumas pessoas falam assim, mas o senhor é padre, o senhor vai tirar de letra o culto. O senhor é padre, você não vai ficar triste não. Ai. O senhor é padre, não vai perder a fé não. Ai. E aí nós temos que estar atentos quanto aos sinais de Deus. Dia 11 de fevereiro, naquela semana, início de Quaresma, de 24, minha mãe soube que tinha câncer, mesmo já debilitado há um bom tempo, e soube naquele dia que não tinha mais jeito. Então ela é internada, e aí, no dia 17, veio a óbito. Mas por que eu estou fazendo essa memória? Porque choramos muito, meu irmão, Dom José, ela e eu. Eu nem digo, eu chorava, Ave Maria. E ela chorou muito, ela não era de chorar em nossa frente, ela chorou muito compulsivamente. Mas de repente ela parou, estava muito frágil, estava numa cadeira de rodas. Ela parou e disse, e não pense que eu estou falando isso por conta do primeiro ano de sua Páscoa, estou falando aqui do Evangelho, da concretude da palavra. Ela parou, olhou para mim e disse, não perca a fé. Não perca a fé. A mãe falando, o filho que é padre, poderia, né? Não perca a fé. E no dia que ela falece, no dia que ela entra na morfina, aqui está a Francisca e a Andressa, que nos ajudaram no cuidado com minha mãe. No dia 15, quando ela entra na inconsciência, antes dela entrar, ela disse, aqui nessa terra tudo se acaba, seja feita a vontade do Senhor. Interessante. E essas palavras, outras tantas, vão nos ajudando quando a serenidade do coração, a readaptação da vida, mas também nos ajuda. O Senhor não nos trata como exige nossas faltas. É importante que nós aplicamos, mas Ele não nos trata no sentido de Ele não fica elaborando pecados, etc. e tal, mas Ele aproveita as circunstâncias da vida para que nós cresçamos. Isso que quer dizer, mesmo tendo feito essa experiência da morte, etc. e tal, eu também fui educado. Não é que Deus quis que ela morresse assim assado, que ela sofresse assim assado. As circunstâncias da vida, e nelas Deus me educou. Deus vem me aprimorando, vem me fazendo crescer.
Falta muito? Com certeza. De todos nós, o que mais falta sou eu. Falta muito crescer. Falta muito ser de Deus. Como eu tenho dito também, falta muito ser como José, ajustado à vontade. Falta muito. Mas é preciso, e aqui estou concluindo, aproveitando as irmãs carmelitas e os frades do caminho, lembrar que Deus é misericórdia. Santa Teresinha, no seu escrito, no livro História de uma Alma, ela só diz uma vez: amor misericordioso. Parece uma redundância, mas ela quis dar ênfase que Deus é misericórdia. E o Papa Francisco tem sido essa expressão, como o mal não quer pessoas como o Papa Francisco. O mal quer pessoas que sejam pretensamente perfeitas. Não existem pessoas perfeitas. Nós temos que ter cuidado com quem se apresenta assim. Tenhamos cuidado. E aí nós vamos ver que a igreja é de todos. De todos. Mas de todos, o Papa também diz, porque Nosso Senhor me diz, de todos, não para ficarmos com todos, mas para irmos crescendo, transformando. E o Evangelho é claro: sejam misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Aqui no Piauí, essa terra tão amada, tão querida, tão especial, tão valiosa, tão única, aqui no Piauí, eu aprendi que aquilo que nós desejamos ao outro, metade fica com a gente. Isso é evangelho colocado na prática. E o texto termina: dai-vos será dado uma boa medida, trocada, sacudida, transbordante, será colocada no nosso colo, porque com a mesma medida com que medis os outros, vós também sereis medidos. Roguemos ao bom Deus, irmãs e irmãos, que possamos nos ajustar à vontade do Senhor e que nós possamos crescer. Termino mesmo agora, mas não fiquemos agora angustiados. O Padre estava tão bem, sem falar da vida alheia, mas de repente, e não é que eu me peguei falando, essa perdão me reconhece. Porque se nós ficarmos achando que não tem jeito, aí a gente se fecha e Deus não abre, não opera em nós segundo a nossa lei. Não é à toa que Ele não leva em conta os nossos pecados. Que Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos agora, irmãs e irmãos, apresentar ao Senhor nossas preces e concluídas com a oração de São José. Nossa resposta: Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos, Para que a Igreja seja sempre guiada pelo Espírito Santo e se renove continuamente por meio da oração e da penitência, nós os pedimos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos, Para que os enfermos, os pobres e os abandonados coloquem toda a sua confiança em Deus e acreditem na salvação e na paz trazidas por Jesus, nós os pedimos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos, Para que todos os fiéis, com a proximidade das festas pascais, permaneçam firmes na esperança de ressuscitar com o Senhor, nós os pedimos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos, Pelos familiares da Senhora Bolete, em especial pelo Padre Fábio e pelo seu Padre Rui, que sempre encontrem em Cristo o consolo, e que a presença maternal de Nossa Senhora seja o vosso Pai. Nós os pedimos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos, Vamos olhar aqui acompanhando nas telas e vamos fazer a oração de São José, pedindo a Ele a sua intercessão para a nossa vida pessoal, familiar e para o
que ninguém jamais invocou em vão. Vós cujo poder junto a Deus é tão grande que se diz no céu, nos anos, não manda, não suplica. Rogai e intercedei por mim junto a Jesus. Sede meu advogado junto a este divino Filho de quem foste na terra protetor fiel. Ajuntai todas as glórias, vossas glórias, aquela de ganhar causa esperada, e vos confio. Eu creio. Sim, eu creio que podeis acudir os meus votos, livrando-me das penas que me acabrunham, das amarguras de que sofre a minha alma. Tenho, além disso, confiança em que nada deixareis de fazer em favor do aflito que vos implora. Humildemente prostrado aos vossos pés, eu vos peço, tende piedade de minhas súplicas e de minhas lágrimas. Cobri-me com a vossa misericórdia e abençoai-me. Assim seja. Amém.